esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que vocês discutiam pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o Senhor quem sustenta a minha vida. 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 Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 25º domingo do tempo comum, tendo a oportunidade de aprender mais uma vez com Jesus qual é a maneira de ser discípulo. Precisamos fazer memória da nossa celebração do domingo passado. No domingo passado, Jesus começou a ensinar os discípulos o que é de fato segui-lo, o que é de fato caminhar com ele. E dizia então aos discípulos que era preciso assumir a cruz, que era preciso renunciar os caprichos, as vaidades e os orgulhos e andar atrás dele. Para ser discípulo, andar atrás do Mestre é fundamental. E hoje nós vamos então, mais uma vez, ouvir Jesus ensinando os seus discípulos a maneira correta de segui-lo, de ser discípulo dele. Vejam que por primeiro, a gente sabe que no domingo passado, Jesus também havia narrado pela primeira vez a sua paixão aos discípulos. Ele disse a eles: olha, chegando em Jerusalém, os anciãos do povo vão se colocar contra mim, eu vou ser preso, torturado, vou morrer, mas vou ressuscitar. Muito bem, os discípulos ouviram, Pedro falou para Jesus que não ia deixar, e então, pela primeira vez, eles foram, sobretudo, despertados para o que aconteceria com Jesus. Se a gente perceber
Hoje, no Evangelho, acontece a segunda tentativa de Jesus de alertá-los e de orientá-los do que aconteceria com ele. Por que Jesus faz isso? Jesus faz isso porque os discípulos teriam uma missão fundamental, que era a missão de serem continuadores daquilo que ele estava ajudando a entender, o reino de Deus, a vida de fé. Então os discípulos tinham que ter uma clareza e uma convicção do que eles deviam fazer. Jesus então, mais uma vez anuncia e vai dizer a eles: olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens e eles o matarão, mas ele ressuscitará. Ele falava dele mesmo, porque o Filho do Homem, no livro de Daniel, seria o Messias, aquele que viria salvar a humanidade. Jesus não se intitula nenhuma vez como Messias, mas como Filho do Homem, o esperado para reconduzir a humanidade a Deus. Vejam que então eles escutam, só que não compreendem. E o evangelista, ele é muito minucioso em dizer: eles não compreendiam e tinham medo de perguntar. Não compreendiam porque a visão que eles tinham era completamente outra. Eles caminhavam ao lado de alguém que era super poderoso, fazia milagres, multiplicava pão, caminhava sobre as águas. Imagina, um homem poderoso desse sofrer tudo isso, parece que não encaixa muito bem. Mas eles tinham medo de perguntar por quê? Porque uma vez que eles perguntassem muita coisa, eles poderiam desistir, como muitos tinham desistido. Por quê? Se o chefe de um grupo era preso, os mais próximos também eram. Eles tinham medo de que se aquilo que Jesus falava acontecesse, eles também seriam condenados, presos. Então vejam, eles não perguntavam. E vão eles para Cafarnaum. Indo para Cafarnaum, eles conversam um tanto de coisa. E Jesus estava observando. Chegando em Cafarnaum, Jesus vira-se aos 12 e pergunta: o que vocês falavam no caminho? Posso saber? Eles emudeceram, ficaram calados. Sabe aquilo que a gente chama muitas vezes de dar uma bola fora grande? Era o que eles estavam fazendo. Eles estavam completamente fora daquilo que Jesus estava propondo. Pela segunda vez, ele disse da sua paixão. E o que eles conversavam no caminho? Quem seria o maior deles? Qual teria mais poder? Quem deles teria o maior cargo entre aqueles que seriam governantes com Jesus? Vejam, Jesus falando da sua morte, Jesus falando do sofrimento e da dor, e eles falando do poder. Vejam, o poder, na verdade, ele acompanha o ser humano desde que ele é ser humano. O poder, mesmo sendo uma cadeira vazia, porque na verdade não é ocupada até o fim da vida, ele gera no ser humano um tanto de cisão, de divisão interior. Na segunda leitura, Paulo vai dizer: cuidado com a inveja, cuidado com as tramas, cuidado com as situações que a gente cria, todas elas têm marcas de pouca sabedoria. A sabedoria é simples, singela, misericordiosa, pura, límpida. Então o que Paulo está querendo dizer é o cuidado que nós temos que ter diante desse ímpeto que nós temos de poder e de fazer tudo para chegar ao poder. O poder, de certa forma, gera um prazer
porque quem está no poder sempre tem súditos ou inferiores a ele. E vejam então que eles falavam disso, eles falavam do poder, eles falavam do prestígio, de quem seria o maior entre eles. E aí Jesus então senta. Jesus tem uma paciência histórica, né? Ele senta, pede para que eles sentem e vai dizer: prestem atenção, se alguém quer ser o primeiro, o maior, o mais poderoso, seja o último de todos, ou aquele que serve a todos. Na verdade, se na semana passada, para ser discípulo, tinha que assumir a cruz e renunciar todos os nossos caprichos, essa semana a gente entende que para seguir Jesus, a gente precisa servir, e servir com alegria. O maior no reino de Deus é o que mais serve. O maior no reino de Deus, o mais poderoso no reino de Deus, é aquele que serve com amor e alegria. Não no Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de João, Jesus volta a tocar nesse assunto lá na última ceia, momento em que ele não faz discurso, pega o jarro, a bacia, amarra na cintura o avental, lava o pé dos 12 e diz a eles: eu vos dei o exemplo para que façam a mesma coisa. Então, é central no seguimento a Jesus servir, ser pequeno, ser humilde e evitar nutrir no coração as divisões. E aí, ele pega uma criança, coloca no meio deles e diz: vocês têm que ser assim. Aqueles que acolherem uma criança estão acolhendo a mim, e se está acolhendo a mim, está acolhendo ao Pai. Por que Jesus pega uma criança? Vejam, a criança naquele tempo não tinha serventia nenhuma, assim como a mulher. A mulher e a criança eram, dentro das classes sociais, o tipo de pessoa mais desprotegida que tinha. A criança, sobretudo, muitas vezes era dada como forma de pagamento, era escravizada, sofria todo tipo de abuso, que não servia para coisa nenhuma. Inclusive, um adulto judeu, homem, rezava todos os dias agradecendo por não ser mulher e por não ser criança, devido à inutilidade dessas duas classes sociais. Aí vejam que, na verdade, quando Jesus pega uma criança e coloca no meio deles, ali há um enigma muito interessante. Jesus está querendo dizer: aqui pode ser que para todos seja inútil ou pouco importante, mas é pequena, é simples. Uma criança não guarda rancor, não mente, não engana. A criança tem bonitas virtudes. Então Jesus toma uma criança, põe no meio deles e diz: tem que ser assim, tem que viver dessa forma, tem que ser desinteressado. E a criança pouco se importa com poder, criança não briga por poder. Então, ao dizer isso, Jesus está dando uma outra condição para o discipulado: ser simples, ser humilde, servir a todos e amar com alegria. Daí, a gente tem que sempre se perguntar se de fato em cada um de nós é muito claro a dinâmica de ser discípulo, de ser simples, de ser pequeno. Deus não exige muito de nós, Ele exige de fato que a gente viva uma dinâmica que tenha como referência o serviço, a humildade, a alegria e a pequenez. Que tenhamos sabedoria para que essa palavra caia no nosso coração e frutifique. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.